O que você faria se descobrisse que o céu acima de nós não é apenas um espaço vazio, mas um palco para eventos que a ciência simplesmente não consegue explicar? Mas antes de seguirmos, eu preciso te fazer uma pergunta que vai dividir este canal. Você acredita que o governo dos Estados Unidos já fez um pacto direto com entidades de fora do nosso planeta? Muita gente diz que o vídeo que eu vou te mostrar hoje sobre a Área 51 é uma montagem barata. Mas, se é falso, por que o Pentágono se recusa a comentar sobre ele até hoje? Escreva "eu acredito" ou "é fake" aqui nos comentários agora mesmo. Eu quero ver quem aqui tem coragem de encarar a verdade e quem prefere continuar dormindo. Fique comigo até o final, porque o último caso, sobre um homem que desembarcou de um país que simplesmente não existe no nosso mapa, vai fazer você questionar se você está mesmo na realidade que pensa estar. Fantasmas a bordo. Perto de um dos portões, o piloto viu um grupo de passageiros atravessando uma ponte de embarque. Eles andavam rápido e com propósito, exatamente como quem acabou de pousar e quer chegar logo ao terminal. O coração dele parou quando ele olhou para o final da ponte. Não havia nenhum avião ali. A ponte de embarque estava conectada ao absoluto nada. Não tinha aeronave, não tinha porta, apenas o vazio onde um avião deveria estar estacionado. A cena parecia uma gravação antiga sendo reproduzida na vida real. Será que eram ecos de um voo que aconteceu há anos? Ou uma falha na realidade daquele portão específico? Imagina a confusão mental do piloto ao ver pessoas saindo de um avião que não existe. É o tipo de coisa que faz você querer pedir folga no dia seguinte. Abertura do céu. No meio do tapete de nuvens, formou-se um círculo absolutamente perfeito. Não era um rasgo qualquer feito pelo vento, era uma abertura geométrica, sem distorções e que simplesmente não se mexia. O mais bizarro, dentro desse círculo emanava um brilho super intenso. E o detalhe que gela o sangue, a luz parecia vir de baixo das nuvens e não do sol acima delas. Era como se houvesse algo brilhante escondido lá dentro. Enquanto o avião avançava, o círculo mantinha a sua forma intacta. Não havia vento a deslocar as nuvens, nada a entrar ou sair, apenas aquele vazio iluminado e estático no meio do nada. A cena era tão irreal que os passageiros ficaram sem saber o que pensar. Sem padrões de vento ou movimento, aquele portal parecia uma janela para outro lugar. Imagina estares a 30.000 pés de altitude e veres um círculo perfeito iluminado a olhar para ti. É para fechar a persiana e fingir que não viste ou começar logo a gravar para o TikTok. Fantasma do aeroporto capturado. Nas imagens de segurança, uma figura sombria apareceu do nada, passando tranquilamente por uma viatura policial estacionada. O movimento foi tão claro que a equipe de monitoramento acionou o alerta geral na hora. Pensando que era um invasor real, os agentes e a segurança do aeroporto cercaram a área. Eles revistaram cada cantinho, checaram acessos e analisaram cada ponto cego, mas não encontraram absolutamente ninguém. Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas, nem imagens de ninguém saindo da zona restrita. A figura simplesmente evaporiu, deixando os funcionários apenas com a gravação bizarra nas mãos. Se a segurança de um aeroporto internacional não conseguiu pegar o invasor, é porque ele joga em outra liga, né? Às vezes, o crachá de acesso não serve para quem já atravessou a última fronteira. Enxame celeste. Se você já tem um pouco de medo de voar, esse relato vai deixar você bem atento à janelinha no próximo voo. Logo após a decolagem em Ohio, um passageiro registrou algo que a ciência ainda está tentando explicar. E não foi só um pontinho no céu não, viu? A cerca de 3.000 metros de altitude, um disco voador super brilhante apareceu reluziando entre as nuvens. O passageiro sacou a câmera na hora, achando que era um evento único. Enquanto o avião ajustava a rota, o que era um disco virou um grupo inteiro. Vários objetos aparecem espalhados pela distância, como se estivessem marcando território no céu. O mais bizarro, horas depois, os mesmos objetos continuavam lá, só que agora muito mais perto.
A proximidade foi tanta que o clima de preocupação tomou conta da cabine. Ninguém sabia se era coincidência ou se o avião estava sendo rastreado, quer fossem visitantes de outro planeta ou algum teste militar ultra secreto. A câmera não mentiu. Tinha algo lá em cima que definitivamente não deveria estar ali. Uma coisa é ver uma luz estranha de longe, outra bem diferente é ter um grupo de discos voadores colados na sua aeronave por horas. É para pedir para o piloto acelerar o passo. Encontro terminal. Um homem estava parado sozinho no corredor, quando uma figura alta, toda vestida de preto, se aproximou. Eles trocaram algumas palavras rápidas e o clima pesou na hora. Sem aviso nenhum, o homem de preto levantou um pequeno objeto. Em segundos, o homem desabou no chão. Não foi uma queda comum. Parecia que ele tinha sido desligado. Quando o corpo dele saiu de um ponto cego da câmera, rolou um clarão bizarro e o ar ao redor dele pareceu entortar, como se a própria realidade estivesse sofrendo um glitch. Logo depois, o vídeo é cortado bruscamente. O mais estranho de tudo, você tenta pesquisar sobre isso hoje e não encontra nada. É como se o vídeo e o relato tivessem sido apagados da existência, o que só aumenta a pulga atrás da orelha. Se você viu esse vídeo na época, você é um privilegiado ou está na lista deles. Esse tipo de registro é a prova de que certas coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe. Observador de janelas. Imagina você acordar de um cochilo rápido durante o voo, abrir a janelinha e dar de cara com algo que desafia toda a segurança aérea. Foi exatamente isso que rolou com um passageiro da United Airlines, e o relato é de arrepiar. O que gela o sangue é que o objeto não estava apenas passando ou à deriva no vento. Ele mantinha a posição perfeitamente, apontando diretamente para o avião, como se estivesse observando cada movimento da turbina. O mais perturbador, nenhum alerta foi dado. A tripulação agia como se nada estivesse acontecendo e ninguém mais parecia ter notado. Foi um encontro silencioso e solitário a milhares de metros de altura. A proximidade do objeto era tanta que muita gente custa a acreditar. Como algo assim chega tão perto de um avião comercial sem ser detectado pelos radares ou visto pelos pilotos? Tem coisas que acontecem lá em cima que a gente só acredita porque alguém teve a coragem e a sorte de olhar pela janela na hora certa. Se fosse um drone, quem estaria controlando algo tão alto? Se não fosse, bem, aí a história fica ainda melhor. Fantasma dentro do avião. Eram umas 3 horas da manhã, quando um policial recebeu o alerta de ruídos vindo de uma aeronave que já deveria estar vazia e trancada. Ele subiu para conferir, esperando encontrar talvez algum animal ou problema técnico. Caminhando pelo corredor apertado apenas com a luz da lanterna, o coração dele deu um pulo. De repente, uma figura sombria surgiu de trás de uma quina e, num piscar de olhos, desapareceu. O encontro foi super rápido, mas o suficiente para deixar o agente completamente abalado. O que era para ser uma queixa boba de barulho virou um encontro sobrenatural que ele não vai esquecer tão cedo. Entrar num avião silencioso e escuro já dá um gelo, mas ver algo se movendo lá dentro quando não deveria haver ninguém é para entregar o distintivo e ir embora. Contato próximo. Lá no alto, um disco voador enorme simplesmente brotou perto da aeronave. O piloto e o seu ala, o avião parceiro, mantiveram a posição, mas ninguém ousou interagir. O objeto estava perto demais, muito além do que qualquer protocolo de segurança permitiria para algo não identificado. Nas imagens, dá para ver a proximidade absurda do encontro, mas bem na hora que a coisa ia ficar ainda mais interessante, o vídeo foi cortado do nada. Esse trecho curto, mas super nítido, acabou vazando anonimamente na rede, deixando todo mundo com a mesma dúvida. O que é que aqueles pilotos estavam escoltando ou sendo escoltados por naquele dia? O silêncio das aeronaves militares durante o encontro é o que mais intriga. Será que eles já sabiam o que era aquilo ou o choque foi tão grande que ninguém teve reação? Quando um vídeo desses vaza sem querer, a gente sabe que a história por trás é muito maior do que o que foi mostrado. A pergunta que não quer calar é: se eles não interagiram, será que o objeto era de casa? Vazamento de informações da câmera corporal.
Um outro vídeo, supostamente gravado por uma câmera corporal de um soldado em uma base militar não divulgada em Nevada, também começou a circular na internet e gerou controvérsia. Segundo quem compartilha as imagens, seria possível ver figuras não identificadas durante a gravação, além de interações que alguns interpretaram como sinais de comunicação ou negociação. As alegações variam bastante. Há quem diga que o vídeo indicaria algum tipo de contato com seres não humanos, enquanto outros acreditam que pode se tratar de exercício militar, encenação ou até mesmo material fora de contexto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem ou a autenticidade do conteúdo. Transmissão inexplicável. Imagina estar em março de 2020, em pleno lockdown, sozinho num dos aeroportos mais misteriosos do mundo à 1h da manhã. Foi esse o cenário de um filme de terror que um passageiro viveu no aeroporto internacional de Denver. Sozinho naquele terminal gigantesco e vazio, o passageiro começou a gravar tudo. O eco da voz pelos corredores desertos só deixava a sensação de "tem algo errado aqui", ainda mais forte. Ele andou pela área, procurou algum funcionário ou sinal de vida que explicasse por que diabos aquele anúncio estava rodando naquela hora, mas não encontrou absolutamente nada. Para quem já conhece a fama de Denver, esse episódio é só mais um capítulo para a lista de coisas inexplicáveis que acontecem por lá. Será que foi um erro no sistema ou a casa estava a mandar um recado para o seu único visitante? Tem lugares que, quando ficam vazios, parecem revelar uma personalidade própria. Denver vazio às 3 da manhã é o tipo de lugar onde eu não ficaria nem para ganhar uma passagem de primeira classe. Impacto próximo. Em setembro de 2015, um passageiro registrou um objeto escuro em formato de disco voando perigosamente perto de um avião comercial. Além do registro visual, o objeto passou com tanta velocidade e proximidade que a aeronave sofreu uma perturbação súbita, como uma onda de choque, sentida pelos passageiros. O disco apareceu por apenas poucos segundos, movendo-se a uma velocidade que, segundo especialistas, eliminaria a possibilidade de ser um pássaro ou um drone convencional. O vídeo viralizou rapidamente, gerando debates sobre tecnologia alienígena ou fenômenos físicos ainda desconhecidos pela ciência, já que nenhum objeto conhecido voaria tão perto de uma turbina sem causar um acidente grave. Preso em um ciclo vicioso. O homem não estava apenas assustado, ele afirmava com todas as letras que estava preso em um loop temporal. Segundo ele, esse era o seu 6º ciclo e ele já sabia o final da história. O relato dele era de arrepiar. Em todas as outras vezes, o avião caía, ninguém sobrevivia e ele resetava exatamente para aquele momento. Era um aviso desesperado de quem já tinha morrido 5 vezes. Alguns passageiros tentaram acalmar o homem, enquanto outros só conseguiam observar, paralisados. O vídeo corta antes de sabermos o desfecho, o que só aumenta o mistério. Se alguém começa a gritar no avião que estamos num loop e que o final é um desastre, a última coisa que você consegue fazer é manter a calma. É aquele tipo de história que faz você se perguntar: e se for verdade? Tomada de controle da cabine. O que era para ser uma viagem tranquila virou um cenário de filme de suspense quando um passageiro simplesmente resolveu dar um show no meio do corredor. Do nada, o homem começou a gritar para todo mundo ouvir que estava assumindo o controle do avião. Imagina o gelo no estômago de quem estava sentado por perto. O papo ficou ainda mais estranho quando ele começou a acusar os outros passageiros de não serem deste mundo. Para ele, estava todo mundo cercado por alienígenas ou entidades que precisavam ser paradas imediatamente. A tensão explodiu quando ele se levantou e partiu para cima de uma comissária de bordo. Foi o momento do chega e a situação exigiu uma resposta rápida antes que o pior acontecesse. A gente já viu muito vídeo de gente surtando em avião, mas quando a pessoa começa a dizer que os outros não são humanos, a vibe muda para um terror psicológico pesado. Será que foi um surto ou ele assistiu muito o Arquivo X antes de embarcar? Entidade oculta.
Visivelmente abalado e com um medo estampado no rosto, o homem chamou a comissária jurando que tinha visto algo desumano a bordo. Na hora, quase todo mundo ao redor achou que ele estava apenas tendo uma crise de ansiedade. O momento tenso foi gravado por outro passageiro. No início, parecia apenas um vídeo de alguém passando por um momento difícil, sem nada de especial no fundo, mas o segredo estava nos detalhes. Quando as imagens foram analisadas com calma, o queixo de todo mundo caiu. Lá no fundo, meio escondida entre as poltronas, apareceu uma figura bizarra que definitivamente não era nenhum dos passageiros ou tripulantes listados. Gigante das nuvens. Sabe quando você está no avião, olha pela janela e vê aquelas nuvens que parecem montanhas de algodão? Um passageiro sobrevoando a Polônia viu exatamente isso, mas com um detalhe a mais que não deveria estar lá: uma estrutura massiva que parecia estar estacionada no céu. O objeto era enorme e se misturava tão bem com a camada de nuvens que era quase impossível definir onde terminava o vapor e onde começava a estrutura. Era como se algo tivesse usando as próprias nuvens como esconderijo. Dependendo do ângulo do avião, a coisa mudava de cara. De um lado, parecia uma aeronave gigantesca. De outro, lembrava uma estrutura suspensa, quase como uma cidade flutuante ou uma plataforma tecnológica. O passageiro não perdeu tempo e gravou tudo antes que a névoa engolisse o contorno de vez. Quando o vídeo caiu na rede, o debate foi um só. Todo mundo via que tinha algo ali, mas ninguém conseguia explicar o que diabos era aquilo. Skywalker. Em plena rota de voo ativa, uma figura humanoide apareceu flutuando na vertical, movendo-se pelo céu como se tivesse a dar um passeio. Diversas tripulações confirmaram o avistamento. Não era um avião, não era um drone comum, era uma silhueta humana. O negócio foi tão sério que o FBI e a Administração Federal de Aviação entraram no jogo. O movimento da figura não seguiu nenhum padrão de voo conhecido, o que gerou um alerta de segurança imediato. As teorias voaram alto. Muita gente apostou num balão à deriva com formato humano, enquanto outros juravam que era alguém testando um jetpack ilegal em grande altitude. Mas a câmera não mentiu. A forma era claramente humanoide. Disco voador supersônico. Um drone conseguiu dar uma espreitalhada no interior da mítica Área 51 e capturou imagens que, mesmo granuladas, mostram que tem algo muito fora deste mundo a acontecer por lá. O operador do drone estava perto da famosa vila de Rachel, a cerca de 151 quilômetros de Las Vegas. Para quem não sabe, Rachel é praticamente a capital dos OVNIs, por causa da vizinhança barulhenta que tem. A base é colossal, com quase 26 mil quilômetros quadrados de área operacional. É tanto espaço que rastrear qualquer coisa a partir do solo é praticamente impossível, a menos que você tenha um drone na hora e no lugar certos. Se você fosse o operador deste drone e visse um disco disparar desse jeito, você postava o vídeo na hora ou ficava com medo dos homens de preto baterem na sua porta no dia seguinte? Invasão em pleno ar. Imaginem o desespero de estar a meio de um voo e ver alguém decidir que é uma boa ideia tentar sair do avião com ele ainda no céu. Foi exatamente este cenário de filme de ação dos maus que os passageiros de um voo do Novo México para Chicago viveram do céu. Felizmente, os passageiros ao lado não ficaram a olhar. Num reflexo de sobrevivência, um grupo saltou em cima do homem, agarrando-o e forçando-o a recuar antes que a porta cedesse e o pior acontecesse. O avião teve que fazer uma parada não planejada em Albuquerque. Assim que as rodas tocaram o solo, as autoridades entraram pela aeronave e levaram o homem algemado. Demonstração de teletransporte. O vídeo mostra uma pessoa desaparecer de um terminal e reaparecer a poucos metros de distância, tudo numa fração de segundo. Claro que não existe nenhum registro público ou documento oficial que confirme que essa tecnologia alguma vez existiu. É o tipo de segredo que, se for real, foi guardado a 7 chaves ou em bunkers bem profundos. Honestamente, cheira a montagem daquelas bem feitas ou algum efeito especial de época, mas o vídeo é tão intrigante que é impossível não ficar a olhar 2 vezes. Avião congelado.
Sabe quando parece que o jogo da vida deu aquela travada no carregamento? Um passageiro voando sobre o oceano registrou exatamente isso, e o vídeo é de fritar o cérebro. Ele olhou pela janela e viu outra aeronave que simplesmente esqueceu como se voa. O passageiro, esperto, sacou o celular na hora. Ele sabia que se contasse isso sem um vídeo, todo mundo ia dizer que ele bebeu demais no serviço de bordo. Assim que as imagens bateram na rede, o mundo pirou. Milhares de pessoas começaram a debater como diabos um avião gigante pode parecer congelado no ar, deixando todo mundo com aquela sensação estranha de que tem algo de errado com nossa realidade. Uma coisa é ver um pássaro pairando, outra é ver toneladas de metal flutuando sem se mexer sobre o oceano. Se eu vejo isso, já começo a procurar onde é que o Neo está escondido. Encontro no deserto. Um vídeo anônimo gravado no deserto de Nevada mostrava uma pessoa perseguindo um disco voador que perdia altitude, esperando encontrar um acidente. Ao se aproximar, o autor do vídeo percebeu que o pouso não era um acidente, mas uma operação coordenada. Um grupo de soldados já aguardava a nave no local exato da descida. O AVM pousou calmamente ao lado dos militares, sem sinais de pânico ou conflito, sugerindo que o encontro era planejado e clandestino. Disco voador. Imagina você estar no topo de uma arranha-céus em Chicago, curtindo a vista e de repente dar de cara com algo que não deveria estar ali. Moradores e turistas ficaram de queixo caído quando um objeto estranho apareceu pairando logo abaixo do nível do telhado. O objeto não estava só passando, ele se movia num padrão repetitivo e dava umas paradinhas estratégicas, como se estivesse escaneando o prédio ou procurando por alguém ou algo específico. Depois de dar aquela conferida na área, o objeto simplesmente subiu e sumiu no meio das nuvens. Uma testemunha ainda conseguiu ver ele seguindo em direção ao sudoeste, antes de desaparecer de vez. Uma coisa é ver uma luz no céu à noite, outra é ter um objeto desconhecido espiando a janela do seu apartamento no andar de número 60. É para fechar a cortina e chamar o síndico na hora. Figura da floresta. Durante as buscas por uma pessoa desaparecida nas montanhas Apalaches, uma câmera de trilha registrou algo estranho na escuridão. Uma figura muito alta, esguia e pálida surgiu entre as árvores. Seus movimentos e proporções não lembravam os de um ser humano comum. Quem viu as imagens descreveu a presença como algo inquietante, com uma aparência quase alienígena, como se estivesse deslocada do ambiente, fora de contexto ou até de outra realidade. Alguns levantaram a hipótese de ligação com o desaparecimento, enquanto outros afirmaram que não havia explicação clara para o que apareceu na gravação. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião final. Qual desses casos é o mais difícil de explicar? Eu leio e respondo o máximo de comentários possível, então deixe sua teoria aí embaixo. Se você gosta de mistérios que o sistema tenta esconder, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque o que eu estou preparando para o próximo vídeo vai fazer você questionar tudo o que aprendeu nos livros de história. Lembre-se, o que você sabe e o que você vê nem sempre são a mesma coisa. Tome cuidado na sua próxima viagem. Você nunca sabe quem ou o que pode estar sentado na poltrona ao seu lado. Até a próxima.